Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo, a esta live. Eu sou o professor Adolfo Clair e vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo aí, porque literalmente eu tenho visto alguns comentários aqui no meu canal do YouTube e literalmente algumas pessoas não entenderam ou não entendem o que é ser um autodidata, tá? Então eu acho que vai ser muito relevante a gente vai ser muito relevante a gente estar batendo um papo de novo, trocando uma ideia sobre isso, porque o bagulho tá louco. Então, assim, compartilhe essa live, nas suas redes sociais e simplesmente é isso. E quem quiser deixar um comentário, a gente trocar uma ideia sobre outros assuntos também, só deixar o comentário feito, aí que eu estarei respondendo, tá? Muito obrigado também aos novos inscritos que estão chegando no canal através dos vídeos. Só não postei porque só não postei mais vídeos porque realmente essa semana foi uma semana de fogo pra mim, cara. Ma febre durante a madrugada, hoje foi o dia que eu dormi, que não tive febre, então pude descansar, mas mesmo assim ainda tô muito resbalado por causa da semana inteira de febre, né. Mas, vamos lá. Tem gente chegando para mim perguntando para falar, pedindo para falar sobre o que falar mais sobre ser autodidata. Não tenho que falar sobre ser autodidata, gente. Ser autodidata é aprender sozinho. Então, vamos lá. Eu quero aprender alemão. Eu pego a gramática de alemão, eu pego o dicionário de alemão, eu pego uma obra literária de alemão, um livro em alemão, leio, pego a gramática, entendo a regra gramatical, memorizo o vocabulário e aprendo sozinho, aprendo a pronúncia sozinho. Ou agora com vídeo na internet, escuto alguém falando alemão e começo a decodificar o jogo de palavras, como eles estruturam as frases, e aí eu aprendo alemão, simples assim. Isso é aprender de forma autodidata, é sem ter um professor, é quem estuda por conta própria sem ter um professor dizendo: "Ó, faz isso, faz aquilo". Então ser autodidata é isso. O que é ser autodidata? Eu pego aqui a minha moto, a minha Bi100, pego, compro umas ferramentas, abro o motor sozinho, troco as peças que tiver que trocar e coloco de novo. Eu não fui lá e fiz um curso de mecânico de moto. Eu não fui lá e fiz um estudo aprofundado de como mexer no motor de uma moto. Não, simplesmente fui lá, abri um negócio, troquei as peças e já era. Então é isso. Isso é ser autodidata. É você fazer uma coisa sem que você precise necessariamente de um professor. Ah, tá. Mas professor, eu sei mexer no motor de moto, e aí eu fui lá e fiz um curso de mecânico de moto. Pronto, aí você já não é mais autodidata. Você aprendeu a mexer autodidaticamente, mas você fez um curso. Igual eu. Eu aprendi grego sozinho. Eh, Filha, vamos com calma que eu tô comentando aqui. Eu tô numa linha de raciocínio, mas já já mando um oi, Gabriela. Já já mando um oi. Vai com calma, minha amiga, vai com calma. Não criemos pânico, não criemos pânico, tá? Não criemos pânico, por favor. Tudo em calma, tudo. Vamos lá, um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém, né? Então, essencialmente é isso. Então, vou dar um torno a dar um exemplo. Eu aprendi grego, estudar grego sozinho. Eu estudo grego sozinho, grego bíblico, não tive professor. Nenhum, não aprendi no seminário de teologia que eu fiz, não aprendi. Chego no seminário, termino o seminário. Ponto. Eu dou aula de grego atualmente, mas não preciso do diploma de teologia para isso, entendeu? Apesar que hoje os cursos de teologia exigem a grade de grego, hoje é obrigatório. Na época que eu estudei não era tão, tinha cursos que não tinha e tem até hoje cursos que não tem, e assim vai, entende? Então assim, eu sou autodidata no estudo do grego. Já no hebraico eu já não posso dizer que eu sou autodidata, porque eu tive professor, e assim vai, né. Eh, e assim vai. E ser autodidata não tem nada a ver com facilidade de aprendizagem. O cara pode levar 10 anos para aprender alemão sozinho, mas se ele aprendeu, ele é autodidata. Se ele não teve professor, ele é autodidata. Ah, o cara aprendeu alemão em 6 meses. Autodidata do mesmo jeito, entendeu? É isso aí, tá? Então já vamos ver aqui o Jairinho, gramática e literatura.
Pô, esse tem cara de professor de língua portuguesa mesmo, cara, né, o Jairinho. A Gabriela mandou um salve, 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 Gabriela. Gabriela significa valente, Valentina de Deus, né? Porque Gibor no hebraico é valente, né? Nós temos a palavra Adan, Adan, que quer dizer homem, né? Homem, humanidade, Adão. E nós temos a palavra Gibor, que significa guerreiro, que dá origem à palavra Gabriel, que dá a ideia de Gabriele, né? É isso. Melhoras, guerreiro. Não, sim, as pessoas querem tudo mastigado. Eu acho que um dos problemas hoje, senhor Pontes, é que as pessoas elas estão com dificuldade de pensarem por si mesmas e resolverem os problemas por si mesmas, sabe? As pessoas hoje, elas, pela facilidade da internet, elas estão com dificuldade de abrir um dicionário, de buscar uma referência bibliográfica que seja mais acadêmica, né? Hoje tudo a gente olha no Google, tudo a gente olha. E isso acontece muito por causa do quê? Eu dentro de um seminário de teologia, você trabalha com gente acima de 25 anos. Cara, você acredita que tem gente que usa o Google Tradutor e tem gente que está utilizando inteligência artificial para responder questionário, entendeu? Então, e a mesma coisa está acontecendo com a molecada. A molecada hoje, né, tá do mesmo jeito. Então, assim, uma coisa que as pessoas têm que aprender a usar um pouquinho é a massa encefálica, né? Aquela massa cinzenta que a pessoa tem dentro da cabeça. Ajudaria bastante, mas os exercícios, a própria sociedade não faz que a gente pense dessa forma, né? É simplesmente assim. Aí Marco Antônio, Marco Antônio, já terminou de escrever seu livro de filosofia já? Não, ou é Marco Aurélio? Não, Marco Aurélio, pô. Marco Antônio era o braço direito do Júlio César. Desculpa aí confundir você com o grande imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio era brabo, mano. Ó, cara, era imperador romano, filósofo, bichão, morreu de velhice. Aí, ó, você não, você foi o cara que caiu nas garras da Cleópatra, assim como o Júlio César. Caiu, né, mangina de sempre, Marco Antônio, bicho besta, se matou à toa, né? Foi arrumar confusão com Otaviano, em vez de manter paz. O que os homens não fazem pelo poder, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O Cacau Show aí, ô Cacau Show, beleza? Os professores me acham autodidata, mas eu digo que não sou, pois eu acho que aprendo fácil uma coisa nova porque eu leio vários assuntos, e quando vou aprender coisas novas eu faço inferências. Você usa massa encefálica, é isso aí, Cacau Show, desse jeito, né? Daí dizem que eu já sou diferente por me interessar em estudar. Mas se você já se interessa em estudar, claro que você é diferente, né, Cacau Show? Hã? É claro que você vai ser diferente. Você se interessa em estudar, parceiro. Isso não é que é um diferente, isso é um milagre de Deus, cara. Isso é uma bênção divina. Isso é uma, né? É uma coisa assim que o professor agradece todo santo dia porque ele pisa o pé na sala de aula esperando encontrar alguém assim. Então, assim, entenda como elogio, cara, entendeu? E só que isso carrega um fardo, né? Isso aí te traz um fardo que é nós que temos essa visão, né? Não, mano, você quer saber de igreja, bicho? Vai ver com o teu pastor, vai num canal religioso, pega, Marco Antônio, ó, larga os braços da Cleópatra. Vai pro teu pastor, vai num canal de igreja, vai num canal de influencer religioso e seja feliz, mas deixa nós falar de estudo aqui, tá? Deixa a gente falar de estudo aqui. Tá? Daí eles dizem que eu já sou diferente, beleza. Aí, ó. Tá. Aí, ó. Qual dos melhores. Opa! Boa noite. Qual os melhores livros sobre história do Brasil? Bem, aquele que você conseguir ler. Para começo de conversa, é isso. Não tem. Não tem. É, não tem muito o que dizer. Porque, por exemplo, eu tenho alguns livros sobre história do Brasil aqui, que é uma coleção História do Brasil em 4 volumes. Eu também tenho as 13 coleções dos grandes nomes
do pensamento brasileiro, pela editora Folha. Uns livros baratinhos, você vai pagar 13, R$ 14 cada livro. Então vale a pena. Temos desde ali das raízes do Brasil, a formação econômica do Caio Prado Júnior. Deixa eu pegar um livro aqui só para vocês terem noção. Eu aconselho isso aqui para vocês, ó. Para você que me perguntou sobre história, aconselho isso aqui, ó, Sérgio Buarque de Holanda. É uma coleção de 13 livros, né? Tem vários autores, Raimundo Faoro, Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, sobre a escravidão. São baratos esses livros aqui, foram publicados pela editora Folha, Euclides da Cunha. São, assim, 13 livros que eu aconselho você a ter. Isso aqui, se você gosta de história do Brasil, eu aconselho a ter. Faltou Florestan Fernandes, faltou Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Assim, falta muita coisa, porque tem muita coisa produzida, né? O próprio Sérgio Buarque de Holanda temos também As Raízes do Brasil, que é o principal livro dele, né? E temos esse, Visão do Paraíso, e temos As Raízes do Brasil. Então tem muita coisa importante sobre a história do Brasil. Mas a pergunta simples é: o que acontece? O primeiro livro que você conseguir ler, o que você conseguir ler vai ser o mais importante. Porque é claro que, por exemplo, para quem trabalha e tem um salário mínimo, ter 200, R$ 300 para comprar essa coleção fechada, que não é difícil no estante virtual, ou no próprio Mercado Livre, ou no próprio sebo da sua cidade, beleza. Mas para quem está desempregado, cara, é ir na é ir é ir na biblioteca ou baixar o PDFzinho, tá ligado? Baixa um PDF, tem muito PDF do Sérgio Buarque de Holanda por aí, tem muita coisa boa. Se quiserem, depois eu gravo vídeo sobre cada um deles e se eu achar o PDF eu disponibilizo. Mas eu ainda assim aconselho, tenham livros físicos. Livros físicos é a melhor maneira de você aprender, é a melhor maneira de você memorizar, tá? Eu sou grande defensor e sou um grande apoiador dos PDF, mas PDF é aquilo. Você tem, se você não puder pagar, né? Tem pessoas que não têm não podem manter uma estrutura de um escritório igual eu. Eu entendo essa realidade. Eu mesmo já estou pagando caro por ter esse escritório, né? Então, assim, não é todo mundo que pode ter. Então, às vezes, você vai ter que ter 20, 30, 40 livros, e o resto da sua biblioteca ser PDF, tá tudo certo. E tá tudo certo. Só que a gente tem que ter essa maturidade também de valorizar, né, de dar valor para as grandes bibliotecas e tal, às vezes até um apoio de ir lá pegar um livro, pagar por mês, vale muito a pena, porque essas estruturas também precisam ser mantidas, né? Vamos lá. O aqui estamos junto, o Hawk. Conhece esta obra, O que é Conhecimento? Introdução à Epistemologia, de João Riso, Vicente Fett? Não, cara, não conheço o João Riso. Não conheço o João Rizio, tá? Então, o Pontes, porque assim, cara, o, o, o conhecimento, ele tem que nos conectar às pessoas. O conhecimento, ele tem que nos conectar às pessoas. Se eu adquiro conhecimento e eu não consigo me conectar às pessoas por culpa do jeito meu, aí o errado sou eu. Existe sim o caso de que você não consegue se conectar com a pessoa porque ela é burra feito uma porta. Aí, bicho, aí não tem jeito. Você não consegue uma pessoa que estuda e que tem conhecimento, ela não consegue se conectar com o ignorante. É impossível, entendeu? É impossível, porque tem pessoas que só entendem na base da porrada. Então, o que acontece? Então, a pessoa nasceu para ser uma mula de carga e deixa ela e tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, assim, mas o conhecimento, ele pode ser passado de uma maneira mais técnica, mas ele tem que ser passado de uma maneira que a pessoa entenda. E eu tô conversando com várias pessoas aqui, eu tô conversando desde com alunos meus aí de 13, 14 anos, até pessoas com 30, 40 anos, ou pessoas da minha faixa etária. Então, eu também estou em casa, então seja muito bem-vindo ao meu humilde caverna, né? Seja muito bem-vindo à caverna euclidiana. Então,
a gente consegue usar uma linguagem aqui mais tranquila e trocar uma ideia mais na humildade e na questão direta, né. Então, para mim é sempre um privilégio trocar ideia com vocês, tá. E assim, mas, existem momentos que a gente precisa ser mais técnico, né. Por exemplo, um amigo aqui acabou de perguntar, o Marco Antônio, perguntou se o que eu sei sobre escatologia, por exemplo, se eu manjo de escatologia. Escatologia não é minha área. Eu conheço o assunto, por cima, o necessário, mas, por exemplo, já um assunto mais técnico voltado para questões religiosas. A pegada do canal aqui não tem pegar a proposta do canal aqui não é religioso, então corto isso, jogo para um lugar mais específico e assim vai. Existe o assunto de crítica textual, por exemplo, que é a comparação de manuscrito grego, da Bíblia. Vamos colocar dentro da Bíblia em si. Existem termos técnicos de crítica textual, então, quando eu vou tratar desse assunto lá no meu canal Bíblia, Manuscritos e Traduções, eu sou técnico, eu preciso ser técnico, mas em geral, trocar uma ideia sobre livros, estudo, ofender uma pessoa burra, não, isso aí a gente tem 1000 formas de fazer, né. É isso. Aqui, ó, Jairinho, sabia, o cara coloca o nome do canal de gramática e literatura, cara. Ô Jairinho, pelo amor de Deus, né, cara, tenha misericórdia da gente, né, cara. Pelo amor de Deus, né. Vamos lá, mas ministro aulas particulares desde 2023, vou nos estágios das escolas. Poderia falar sobre sua experiência como estagiário? Quem disse que eu fiz estágio? Ô rapaz, a primeira experiência que eu tive numa sala de aula como professor foi ser jogado na sala de aula como professor, cara. Não tive estágio. Por quê? Na época que eu estava fazendo a faculdade de história, em 2020, estourou o coronavírus. Então o meu estágio, ele foi online, fui fazer trabalho por escrito e bronca, entendeu? Então o meu estágio foi esse. Não tem choro nem vela, parceiro. Não teve choro nem vela, tá? E o meu R2 em letras, português e inglês, o estágio era a mesma coisa, era seguir o mesmo padrão, porque o coronavírus ele abriu precedente para o estágio ser esse tipo de trabalho, entende? Então, assim, eu não tive experiência em sala de aula como estagiário. Quando eu pisei o pé na sala de aula, já foi como ou professor substituto ou como professor oficial, entendeu? Ou como professor oficial. Então eu não tive essa coisa, eu sou um não, não, eu sou estagiário, não, não. E eu também, de certa forma, não preciso, porque eu nasci para ser professor. Então, me jogou um livro, me jogou eu e 30 alunos querendo aprender, meu amigo, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Mais nada. Eu não preciso de mais nada. É um livro, um monte de aluno querendo aprender e a gente agradece ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade e bronca, filho, entendeu? Professor, e quando os alunos não querem estudar tanto? Aí a gente paga nossos pecados, né? E aí é o contrário, em vez da gente agradecer, a gente está lá para pagar nossos pecados, né? Então seria isso. Fechou? Ah, então, eu não posso nem dizer como minha experiência como estagiário, fechou? Tenho 20 anos, hoje moro numa cidade grande, mas venho do interior. Trabalhei desde novo e tive que largar a escola. Não terminei os estudos, eu queria mudar minha vida, sabe, crescer, formar uma família. Tá. Primeira coisa que você vai ter que fazer, bichão, voltar aos estudos. Vai fazer um EJA, tem um lugar, tem um troço que você faz uma prova que você mata a matéria. Tem um amigo meu que ele fez exatamente isso. Ele trabalhava de pedreiro comigo, trabalhou 1 ano e meio, a gente trabalhou 1 ano e meio junto. Ele, pai de 4 filhos, saiu da escola com 16 anos de idade, né, porque se tornou pai, né. E o que que ele fez? Ele fez a prova, acho que do E tem uma não é EJA, cara, é o nome de uma prova lá que você faz no fim do ano, que ele conseguiu. Enseja, isso mesmo, Hawk. Ele fez essa prova do Enseja, passou e com isso ele começou a fazer a faculdade de engenharia. Então, para começo de conversa, você tem essas opções, você pode fazer o EJA, o Enseja, você pode, sei lá, voltar a fazer o sistema padrão de escola, estudar no se você quer, meu amigo, ninguém vai lhe impedir, tá.
Primeira coisa é fazer o ensino básico. Se você não tem o ensino médio, meu amigo, você não é ninguém, tá? Sem o ensino médio, você não faz nada, nem concurso para lixeiro, tá ligado? Então, mete bronca, faz ensino médio, tá? Feito isso, você tem que ver o que que você quer da vida, né? Então, o que que você quer da vida? Eu, desde os meus 9 anos de idade, eu já sabia que ia ser professor. Desde os 12 eu sabia que ia ser professor de história, né? Então eu já sabia muito bem, eu sempre soube muito bem quem eu era e o que eu queria ser, né? Agora eu preciso saber de você, com 20 anos de idade, o que você quer ser da vida? Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser segurança, eu quero ser motorista de caminhão. Ouvi Matanza e ela roubou meu caminhão e rodar as estradas desse país. Você precisa saber o que você quer ser para você correr atrás daquilo que você tem que fazer, entendeu? Você precisa disso. Então, primeiro ensino médio, se possível, cara, corre atrás de aprender a dirigir uma moto, corre atrás de dirigir um carro, tá? Tira a carta, porque querendo ou não, você ter uma carteira C ou uma carteira D também ajuda você a conseguir um trabalho um pouquinho melhor que ganha um pouco mais. Então pode até não ser o que você vai viver pelo resto da vida, mas você já dirigir um caminhãozinho de depósito, sabe, de entrega, essas coisas, é uns trampos assim que vale a pena. Então, vale a pena você dar uma investida nisso, na carteira de carro ou de moto, entendeu? Então, sinceramente, eu acho que vale a pena, tá? E aí, você pensa no que quer ser da vida, se vai fazer faculdade, se não vai, se vai fazer um curso técnico, se você vai abrir um curso de barbearia, se você vai abrir uma oficina mecânica, sei lá, mano. Quem tem que dizer isso é você, não sou eu. Eu sempre soube o que eu queria ser. Agora você precisa dizer pra você mesmo quem você quer ser de profissão. E bronca, e bronca, entendeu? E bronca, tá? E é isso aí. E se é caipira, somos caipira do mesmo jeito, tá? Eu também sou de cidade pequena e nunca quis ter saído de lá. Saí porque a vida me quis assim, né, a vida quis assim. Morei 11 anos em Maringá, Paraná, e agora faz 4 anos que eu moro no Vale do Paraíba aqui, é uma graça de Deus, né, tá. O que o senhor pensa, é possível crescer ainda Rapaz, se você tiver 50 anos de idade, você tem 20, se você tiver 50 anos de idade, se você quiser mudar de profissão, você consegue, velho, você consegue, você consegue. Um homem, quando ele se propõe, entenda o seguinte, um homem de verdade. E aí pode aplicar para mulheres também, mas um homem de verdade, tá? Quando ele se propõe a fazer uma coisa, ninguém impede ele. Ninguém. Um homem, quando ele se propõe a fazer uma coisa, ninguém impede ele. E eu não duvido de homem nenhum. Só que assim, um homem. Porque tem cara que fala assim, ai, eu quero. Eu quero ser advogado. Estuda um mês, 2 semanas, estuda um bimestre de advocacia. Ai, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Aí vai lá e começa a engenharia. Ó, nossa, engenharia. 6 meses depois, desiste. Não. Um homem, ele começa algo, ó, entenda o seguinte: um homem, ele começa algo e ele termina aquilo que ele começou. E ele termina. Ó, por exemplo, eu acabei de fazer, antes de fazer essa live aqui, deu o pôr do sol, eu comecei a fazer o trabalho da faculdade de jornalismo. Lembrando que eu passei a semana inteira ruim. A semana inteira ruim. O que que eu fiz agora? Sentei, passei 2 horas e meia respondendo questionário de faculdade, sábado à noite. Por isso que eu não iniciei a live mais cedo. Por quê? Porque um homem, ele começa algo e ele termina. Eu vou ser jornalista? Não, não pretendo ser jornalista porcaria nenhuma. Não sei. Mas eu começo uma faculdade, eu termino ela. Eu pego um livro, por exemplo, hoje à tarde, depois que eu acordei de uma soneca, eu peguei o livro do José de Alencar para começar a ler, o Guarani. Que você acha que eu vou fazer com esse livro? Eu começo a ler ele e o que eu vou fazer? Eu vou terminar de ler ele. Eu vou terminar de ler ele. Alguma coisa vai me impedir disso? Só se eu ficar cego. Só se eu ficar cego. Porque do contrário, meu amigo, eu vou terminar esse livro. Eu vou levar, sei lá, 3 meses. Que eu leve 3 meses. Mas adivinha o que eu vou fazer com esse livro? Eu vou terminar esse livro.
Ponto. Então, não venha, não adianta com desculpa. Ai, mas ninguém me apoia. Dane-se que ninguém te apoia. Se ninguém te apoia é porque eles têm um bom motivo, é porque você deu um bom motivo para eles não te apoiarem. Na grande maioria dos casos é assim. Na grande maioria dos casos, uma pessoa ela não acredita no que você diz porque você com certeza deu motivo para ela não acreditar no que você está dizendo. Agora, a partir do momento que você fala assim, não, eu vou pegar o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso, e vou terminar de ler ele, meu amigo, já era. A hora que você fala assim, eu vou ler o Guarani do José de Alencar, já era. E tá tudo certo. E isso não depende de outras pessoas. Isso depende de mim. Assim como começar uma faculdade e terminar, assim como terminar o ensino médio, começar o ensino, entrar no ensino médio e terminar, não depende de outras pessoas. Não adianta culpar as pessoas lá fora pela vida de merda que você carrega. Depende de você, velho. E assim vai. Entendeu? E assim vai. Tá? Desculpa o linguajar, permito-me, não devo usar esse tipo de linguagem, né? Mas é isso. Então a mesma coisa é quando você entra num buraco para cavar, né? Porque eu passei 15 anos da minha vida fazendo isso, cavando buraco, né? Cavando buraco, trabalhando de pedreiro. Quando você chega numa valeta, numa fossa, alguma coisa que você tem que arrancar praticamente 10 metros cúbicos de terra, meu amigo, é você, a picareta, a pá e a vanga. Não é mais ninguém, cara. É você ali. Ah, professor, mas a terra tá dura. Ah, mas o sol tá quente. Ah, mas dói a mão. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai abandonar tudo, procurar um serviço mais fácil, que ganha menos? Você vai deixar o cara que te contratou na mão porque ele precisa que aquele serviço seja feito? Entende? É isso. Por exemplo, segunda-feira foi feriado, eu fui lá cavar. Eu tava doente. Comecei a bater a picareta no chão, bater a picareta, cavar, arranquei terra 2 horas lá. Chegou um momento, eu falei, Maria, eu tenho que ir embora, não temos que ir embora, porque eu não aguento mais cavar, porque eu tô mole. Falei pro meu amigo que eu peguei o lugar para cavar, falei, ó, trabalhei 2 horas aqui, eu não consigo mais porque eu tô doente, que não sei o quê, e fui embora. Por que que o cara acredita em mim? Não é porque eu fiz corpo mole, não é porque eu fiz corpo mole, né? Não é. É porque o cara realmente já viu eu bater 40 sacos de cimento, de concreto, com ele e levar o concreto para ele num dia. Ele já viu isso acontecer. Então a gente já bateu concreto e eu já levei concreto para ele no balde no ombro, das 7 horas da manhã até as 8h30 da noite, e descendo e subindo escada. E eu não parei, velho. E eu não deixei ele na mão. Então ele sabe. Entende? Então, quando você começa uma coisa, meu amigo, você não pode parar. E isso aqui não é conselho motivacional, é porque você não tem escolha. Né, Shanks? Nós não temos escolha, né, Shanks? O Shanks não teve escolha. Ele tava com sarna, todo duro, quase morrendo. Aí a mulher falou assim: vamos pegar ele ali na frente do bar, vamos tratar dele e vamos postar na internet para adotar ele. Aí o bicho ficou bonito. E quem que leva ele embora de casa agora? Quem que leva essa porqueira de cachorro embora de casa? Ninguém leva. Ninguém leva mais. E nem ele quer ir. Nem ele quer ir. Por quê? Porque ele é um cachorro sem vergonha, esse cachorro. Porque ele não vale nada. É, você não vale nada, mas eu gosto de você, cara. Você não vale nada, mas eu gosto de você, porqueirão. Porqueirão de cachorro sem vergonha. Vai ser cachorro, vai. Deita ali embaixo, vai. Entendeu? Então é isso. Então, se você tiver 60 anos de idade e quiser mudar de profissão, você muda. Ninguém vai te impedir. Só que é assim, seja homem, comece e termine, né? É isso aí. Hã, hum. Aí, ó. Elisandro, Rio Grande do Sul, salve Flores. De Flores, hein? Guimarães. Aí, estudante. Como conseguir aula como professor substituto? Aí depende do estado que você tá, velho. Você pode conseguir como professor substituto em escola particular. Você pode entrar na rede estado do seu estado, tem que ver como que funciona para entrar na rede do seu estado como professor e como professor substituto, e como faz na rede municipal. Existe
Cada sistema é um sistema diferente, né? Como dizia Sabotagem, cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, respeito é para quem tem. Então depende, tá? Você tem que observar isso aí, fechou? Deixa eu voltar aqui. Enseja. Existe outro meio de entrar na faculdade além do Enem? Eu nunca usei Enem pra porcaria nenhuma. Você tá me perguntando se existe outra forma? É só você pegar uma faculdade, se inscrever nela, pagar a primeira mensalidade e bronca. Pronto, ó. Tcharam! Você está na faculdade. Entendeu? Enem eu fiz uma vez 20 anos atrás, quando eu terminei o ensino médio, e nunca me serviu pra porcaria nenhuma, cara. Então, eu não tenho a mínima ideia para que sirva o Enem, tá? Antigamente o Enem ele servia até para matar o ensino médio, né? Você ia lá no Enem sem fazer ensino médio, tirava uma boa nota e você matava o seu ensino médio, né? Você cortava um monte de matéria do ensino médio. Então isso já salvava a nossa vida, né? Porque quem saiu da escola e tal, e porventura queria fazer uma faculdade ou se especializar, amadureceu, porque saiu da escola com 14 anos de idade, foi trabalhar em mercado, foi trabalhar de servente pedreiro e viu que isso não era para ele pro resto da vida e voltou com 17, 18, fazia o Enem, matava o ensino médio, né? Da hora, o cara, então foi útil. Por um tempo serviu assim, mas hoje eu acho que não é mais. Então, eu não sei para que serve o Enem. Desculpa. Aí, ó, não dá nem para usar o Enem para salvar o tema. Então já era, então não serve para nada, tá? Então, para entrar em faculdade hoje, é claro que o Enem ele vai servir assim, vamos supor, você é um estudante, você quer fazer medicina, aí você usa o Enem para matar a pontuação. Aí você tem que ser muito bom. Então, no caso aí do ranking, colocou aí o ranking, né? Então ajuda bastante, vamos supor, medicina que é um bagulho muito concorrido, né? Então tem gente que entrou pelo Enem, mas também tem outras formas de entrar, via financiamento e tal, tá? O que você acha da lista Fulvestre que só tem obras femininas? Se você comparar as listas Fulvestre de 2005 a 2020, e meu amigo, se você for depender de. Se eu fosse depender do que a faculdade me manda ler, do que esses concursos aí me mandam ler, eu tava lascado. Eu nunca ia ler um Guglielmo Ferreiro da vida, eu nunca ia ler um Michael Grant, eu nunca ia ler um Edward Gibbons, eu nunca ia ler um L.A. Shearer, nunca ia ler um Joaquim Fest, nunca ia ler deixa eu achar um Richard B. Evans, né? Se depender dessas listas aí, você nunca vai ler um Florestan Fernandes, você nunca vai ler um Olavo de Carvalho, você nunca vai ler uma Ilíada, você não vai ler porcaria nenhuma. Se você for depender, se sua leitura for depender dessas listas aí, bicho, esquece. Esquece, bicho. Esquece. Não. A nossa leitura, o nosso estudo aqui, assim, ó, temos que ter em mente duas coisas. O estudo que você faz por você e o estudo que você faz para ganhar o seu dinheiro. Então, por exemplo, se fosse para mim, como professor de língua portuguesa, fazer toda a minha grade do jeito que eu quero, meu amigo, eu ia meter Lusíadas na primeira aula até a última. Eu ia fazer essa molecada copiar os Lusíadas na minha primeira aula até a última. Se eu fizesse minha grade curricular, eu não posso. Eu tenho que usar a grade curricular que o governo manda, a estrutura, o material didático. Então, o que eu faço? Por profissão, eu sigo o que o governo pede. Agora, se um aluno falar assim, professor Adolfo, eu queria aprender língua portuguesa. Pega Luiz de Camões. Compra Luiz de Camões. Qualquer livro do Luiz de Camões, paga R$10. Vai lá do Sebo e paga R$5 na edição mais barata que você encontrar do Camões. Compra um caderno de 10 matérias. Senta. Ih, rapaz. Ô, gente, eu vou desligar o computador, já já eu volto aqui, hein? Meu computador desligou a tela. Pera aí. Beleza? Então, é como eu estava falando, o estudo, eu tenho dois métodos. O estudo que eu faço por mim, que eu estudo por mim, e tem o estudo que eu faço, que eu tenho que fazer por profissão. Assim quando eu trabalhava de pedreiro, eu tinha meu estudo pessoal e tinha minha profissão de pedreiro, né? Fala, Urudinho, você quer ir com a mãe? Vai com a mãe, suma no muro, vá. Suma, vá, Urudinho.
Né? Então, é isso, tá? É isso. Então, eu não culpo nada, eu não culpo ninguém, eu só enxergo a realidade e falo, ó, você quer ser inteligente, você estuda. Ponto, né? E é isso. Vamos lá. Marco Oliveira, tamo junto, Marco. Guimarães, meu professor me ensinou que a diferença de uma pessoa burra e inteligente não está na inteligência, mas na memória. Ela disse que ninguém presta atenção na memória. Onde está o seu eu? Cara, a memória, uma pessoa que guarda muita coisa ajuda bastante. Mas existe uma coisa que as pessoas inteligentes elas têm, que as pessoas burras não têm. Não é nem memória. É percepção da realidade. Como assim percepção da realidade? Por exemplo, tem pessoas que se você der para ela um jogo de chaves, um motor, falar assim, ó, desmonta e monta. A pessoa ela vai olhar, vai desmontar, ela vai compreender como que funciona o sistema todo e ela consegue montar e fazer funcionar. Existem pessoas que já vão desmontar e vão montar, vai voltar a peça. Entendeu? Então, a inteligência ela tem muito mais a ver do que memória. Muito mais a ver do que memória. Tem pessoas que são extremamente inteligentes e a memória delas não é tão grande assim. Entende? É simplesmente assim. Não, tem que começar a palavra, tem que começar e terminar, velho. Ah, eu comecei a faculdade de moda, mas não é isso que eu quero. Mas você fez 2 anos de moda. Falta mais 2. Você vai jogar 2 anos da sua vida fora? Não. Vai, termina a faculdade de moda. Se conseguir trabalhar na área, amém. Se não conseguir, já era também. Pelo menos você tem um diploma superior, de ensino superior, que facilita você fazer um outro estudo. Entendeu? É isso. Não, eu não sou católico. Eu protesto. Eu protesto, eu protesto, eu protesto. Eu protesto. Entendeu? Eu sou da gangue do protesto, tá? Não, não sou concursado, tá? Eu tô com categoria O no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma tonelada de categorias de professor. Se tem um professor efetivo, se tem um professor não sei o que, aí você tem uma categoria O, que é aquele que é contratado por um ano. Eu prestei o concurso, passei, mas eles não chamaram, né? Porque tem que ter uma pontuação muito boa para você ser chamado. Eu não fui, tá? Então eu sou categoria O, beleza? Ó, é isso aí, ó. Bolsa na PUC, por causa do Enem. É isso aí, ó. Depende, vale a pena, mas planeja para não perder tempo. Aí, viu? Zeca Lima Fonseca, é isso aí. Sim, eu lembro de ouvir Florestan Fernandes pelo meu professor de Sociologia do terceiro ano, né? Eu lembro muito bem, por isso que eu mencionei aqui, né, Florestan Fernandes. Tava dando uma pesquisada sobre ele, inclusive, né? Sugiro que fuja. Boa noite, professor. O que você acha da frase de Mário Quintana? Autodidata é um ignorante por conta própria. Qual reflexão podemos tirar dessa afirmação? Bom, vamos depender vamos depender do que ele considera como ignorante, né? Ignorante é a pessoa que não tem informação. Então, o autodidata é um ignorante que por conta própria. Então, tá. Então, todos são ignorantes? Então, quer dizer que o formado técnico, ele é um ignorante com diploma na mão? Tá, se for assim, então sim, o autodidata é um ignorante por conta própria. Porque ele tem o mesmo conhecimento que, às vezes, um técnico. Vamos lá, um mecânico que mexe com a moto há 20 anos, ele tem o mesmo conhecimento, ou até mais conhecimento que um cara que acabou de fazer um curso de maneira técnica. Os dois são ignorantes? São. Mas um é por conta própria? Talvez. Né? Não sei. Vamos depender do que o Mário Quintana quis dizer com o termo ignorante, com o contexto em que ele disse. Né? Seria isso. Vamos lá. O que você acha dos cursos tecnólogos que são considerados como superior? Vale a pena? É assim, bicho. Se eles te fizerem fugir de uma valeta ou de um mercado e te der um trabalho que você trabalha de segunda a sexta-feira, que te deu feriado, o sábado e o domingo e um salário melhor do que um salário mínimo,
Eu aconselho seriamente a você fazer, tá ligado? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo da realidade de um cara simples, de um cara que não tem nem pai nem mãe por ele. O cara saiu do ensino médio. Ele tem que cavar buraco na construção civil. Ou ele tem que cavar buraco para ganhar um salário e pouco de servente de pedreiro, ou ele tem que trabalhar no mercado na escala 6 por 1 para ganhar um salário mínimo e nego ainda ficar cuspindo na cara dele. Então, entre essas duas opções, eu prefiro cavar buraco, tá? Foi essa opção que eu segui por 15 anos. E graças a Deus eu só deixei de, eu saí de pedreiro para professor, né? Agora só falta virar político. Então vamos lá. Existe um curso técnico em edificações, que é 2 anos. Se eu tivesse feito um curso técnico em edificações, eu não seria um engenheiro. Eu poderia assinar uma planta até 100 metros, tá? Eu entraria em obras grandes de construção de prédios, não pegaria peso e ganharia um salário, uns 4 ou 5 salários mínimos, né? Então, sim, se o ensino médio, se o curso técnico, ele vai te deixar, ele vai te tirar de cavar buraco para ganhar mais, parabéns. Vale a pena sim. Vale a pena sim, tá? Não tem muita coisa. É que vamos supor, o meu caminho é a universidade, não tem para ser professor não tem outro caminho. Ou você faz a faculdade de licenciatura, ou você continua cavando buraco. Agora, tem outros professores, o cara quer ser contador. Se tiver um cursinho técnico ali de contabilidade, que te faz sair da sua profissão, que ganha pouco, para entrar próximo da profissão que você deseja, para depois você fazer uma faculdade, é uma boa estratégia para quem não tem quem banque seus estudos, tá ligado? Eu acho que é um bagulho, assim, que é uma coisa que vale a pena fazer. Vale a pena fazer. Assim como, por exemplo, o cara que abriu um negócio próprio, tipo uma barbearia, uma oficina mecânica de moto de carro. Vale a pena fazer, velho. Vale a pena fazer. Eu mesmo estava pensando em fazer esse tipo de curso, porque o que eu já passei de raiva já com mecânico, vocês não têm noção, né? Seria isso. Eu começaria com aulas básicas de gramática latina. É lei. Também daria. Poderia ser, então. Mas aí, Henrique, é você, né? Se fosse eu, como eu disse, já meteria uns Lusíadas Camões na goela da molecada sem dó nem piedade. É isso aí. O cara tá feliz aí, tamo junto. Vamos lá. Como vencer as distrações, professor? Sou adolescente e às vezes caio nisso quando vou estudar sozinho. Não, mas você acha que eu também não tenho distrações, eu não tenho problema? A questão é foco. É foco. Então, é sentar e falar, hoje eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Pá. Alguém veio pedir alguma coisa, desliga o celular, o WhatsApp, alguma coisa, desliga. Alguém ligou a TV alta, porque acontece, não sei. Acontece. Então, depende da sua realidade, depende do seu contexto. Por exemplo, eu sou um cara que minha atenção é 15 minutos. Passou 15 minutos, eu tô lendo um livro, eu já não consigo me concentrar direito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar, beber uma água, fazer um carinho no cachorro, dar uma volta, voltar e sentar de novo. Se eu tenho que ler se eu coloquei na meta que nesse dia eu vou ler 100 páginas, é 100 páginas que eu vou ler. Como é que eu vou fazer isso? Se é sentado de uma vez só ou sentado em 8 pausas, já era. Só que eu entendo o meu propósito, entendeu? Então você tem que se treinar nessa questão. Opa, hoje eu quero ler 50 páginas, que não é muito. Senta, consegui ler 15 sem perder a concentração. Levanta, bebe água. Vai ouvir uma música, volta, senta. Mais 15 páginas. Pô, já são 30. Falta 20. Levanta, faz o que tem que fazer, senta. Mais 15, 45 páginas. Só falta 5. E pronto. E pronto. O resto, meu amigo, é desculpa esfarrapada. O resto é desculpa esfarrapada. Tá entendendo? Ah, eu perco a concentração. É desculpa esfarrapada. Falta disciplina. Falta disciplina. Tá? O adolescente, falta disciplina.
É disciplina. Se você quer estudar, se você quer ser bichão, senta e faz o que tem que ser feito. Ponto. É aquilo. Eu não falei? Antes de iniciar essa live, eu sentei. Opa, eu tenho que responder esse questionário da faculdade aqui. Sentei 2 horas e meia sentado. Teve momento que eu parei para ver um vídeo do Bitelo, teve um momento que eu parei para ver um vídeo de não sei o que, falando brincadeira de professor, teve um momentinho que eu parei para conversar com a minha esposa. Mas eu não fiz o negócio? Eu fiz o negócio. Eu vou tirar a nota é outros 500, mas eu fiz. Eu fiz. Então, isso aí se chama disciplina e conhecimento próprio. Entendeu? E conhecimento próprio. E é aqui. Fechou? Então, não tem muito segredo, tá? Uma outra coisa. Nosso cérebro é dividido em duas partes. Ok? Nosso cérebro é dividido em duas partes. Essa parte aqui, ela é da leitura. Essa parte aqui é da fala. O que acontece? Quando você vai ler, a parte da fala atrapalha a parte da leitura. Então, às vezes, você tem que colocar uma música no idioma que você não conhece. Você vai lá, põe um Smell Like Teen Spirits em latim, no modelo antigo, ou escuta uma música clássica, que esse lado do cérebro não vai atrapalhar esse lado do cérebro. Por quê? Quando a gente senta, você está lendo, aí começa a vir aqueles pensamentos idiotas. Aí começa a vir aquelas... É normal. É o teu lado do cérebro atrapalhando o outro. É normal isso daí. Até você ter a disciplina para controlar isso, tá tudo certo, tá? Mas você pode usar como técnica, colocar uma música em um idioma que você não conheça. Então, por exemplo, se eu colocar música em inglês, música em espanhol, música em francês, não me adianta porcaria nenhuma. Eu tenho que colocar uma música em um idioma que eu não conheço, né? Então, coloca uma música em japonês, coloca uma música em chinês e bronca, entendeu? E calma de preferência, tá? Ah, professor, mas eu fico com sono, então para de comer açúcar, bebe mais água, tá? E evita a cafeína. Pronto, você já está num ótimo caminho. Você já vai estar num ótimo caminho, porque às vezes a falta de concentração também se dá pelo excesso de cafeína, né? Porque o uso em pequenos períodos de cafeína, ele te aumenta a concentração, mas a longo prazo você faz perder a concentração e a memória. E às vezes a pessoa não tem concentração pelo excesso, exatamente, falta de sono, mas isso aí já é a longo prazo. Falta de beber água e excesso de açúcar, porque o açúcar te deixa agitado, você não consegue sentar a bunda na cadeira e pensar, né? É isso. Beleza? Vamos lá. Vale a pena aprender latim para os estudos? Mas claro que vale, Johnny Batista. Claro que vale a pena. Para expulsar demônio é excelente, cara. Para expulsar demônio também é excelente o latim, mas o latim ele é essencial para quem quer aprender a língua, a língua portuguesa. Então, sim, vale a pena para os estudos de língua portuguesa e até de filosofia. E dependendo da área de história que você vai usar, o latim ele é essencial. Tá? E caso você tenha algum endemoniado na família, você também pode cobrar para expulsar o espírito de porco, né? Ou expulsar o espírito do porco. Aí vai depender do contexto, né, cara? Aí vai depender do contexto, né? Cai de paraquedas, agora mesmo. Você já ouviu falar sobre Pedro Assad? Não, nunca vi. Um cara que fez o Enem todo ano e dá aulas sobre todas as matérias. Agradeço a atenção. Não, nunca ouvi falar sobre Pedro Assad, porque eu também nunca perdi meu tempo com o Enem, tá? Vamos lá. Professor, eu trabalho de padeiro e à tarde eu estudo. Nunca precisei do Enem. Perda de tempo. Eu mesmo pago minha faculdade e meu esporte preferido é comprar livros. Aí sim, ó. É isso aí, Guimarães. É isso aí. É desse jeito, ó. É desse jeito. Fechou. Da hora, é isso aí. Falta de sono é qualidade também, exatamente. Qual livro você indica para o latim? Cara, você tem uma porrada de livro barato em latim. Mas o bom mesmo, bom pro latim. É esse aqui, ó. Vulgata Latina. Isso aqui, meu irmão, isso aqui vai fazer o teu padre chorar, cara. Teu padre vai olhar e vai falar, misericórdia, Santa Maria, Mãe de Deus. Quem diria que essa alma perdida que corria pelas catequeses da minha
o que é o nome? Da minha diocese, estaria aprendendo a santa língua da mãe, da Santa Igreja Mãe. Louvado seja a alma que ensinou, que disse para eles. Cara, teu padre vai fazer isso, parceiro. Teu padre vai falar isso. Então, assim, acho que o melhor livro para a gente iniciar a leitura do latim é a Vulgata, porque você pode comparar, você pode pegar, por exemplo, o Pai Nosso em latim e comparar com ele em português. Isso vai facilitar a memorização de palavras. Você lê o texto em português, lê ele em latim, compara Pater Nostro, né, Pai Nosso, e aí você vai, facilita, e o assunto é o mesmo, né? Então, é um documento que vale a pena e não é caro, tá? É menos de R$200 uma Vulgata Latina dessa. E depois você vai adquirir a gramática de latim. Gramática de latim é aquela que você conseguir adquirir aí dentro de 30, 40 reais, né? E dicionário de latim também, cara, é coisa de 20, 30 reais, você compra latim, dicionário bom, cara. Eu tenho aqui do Ernesto Faria, baita dicionáriozão da hora, né? Tem o do F.K. Fiuti também, aqui, um dicionário de latim, só que é latim francês. E bronca, velho, e bronca. Agora aí já tem a gramática do Napoleão Mendes, só que ela já é brabona. Aí ela já é carona. Então já não aconselho muito para quem está começando o estudo de latim, eu aconselho pegar uma gramática introdutória, mesmo aquela baratinha que você paga R$10 de 1960, dicionário do Ernesto de Faria Francisco, o dicionário do Ernesto Faria, ou qualquer dicionário de latim que você conseguir, e a Vulgata Latina junto com uma tradução da Bíblia em língua portuguesa. E ó, e pau, meu irmão, e pau, é o conselho, tá? Né? Peregrino, tamo junto, náutico. Minha professora de latim fala que é ótimo para raciocínio lógico. Também, porque estamos falando do latim, né? Os romanos, eles sempre foram muito perspicazes, muito metodológicos, né? Muito metódicos. Professor de suspensão não tem vergonha na cara. Vamos lá. Salve, Jedi. O que você acha, qual é o melhor jeito de progredir nos estudos, tanto em tempo quanto em qualidade de foco? O melhor jeito de progredir nos estudos é sentar a bunda na cadeira e estudar, né, velho? Tipo, eu poderia falar 1000 técnicas para você aqui. Se você não fizer isso, você nunca vai progredir. É sentar e estudar. Bom, existe outra forma para progredir nos estudos? Não tem. Acho que o primeiro passo é esse. O segundo é saber o que você quer. E aí você conseguir ferramentas para isso. Né? Eu acho que seria essa a lógica. Né? O livro para aprender inglês? Cara, começa pelo Duolingo. Começa pelo Duolingo e começa a ouvir alguma coisa que você goste em inglês ou em espanhol, tá? Eu não tenho paciência para ficar ouvindo as coisas, eu prefiro ler mesmo, né? Então, começa por aí. Mas o conselho sempre é esse. Eu gosto muito de Bíblia. Então, eu tenho Bíblias em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, em grego, em hebraico, em latim. Então, eu uso a Bíblia como linha de conhecimento. Meu padrão é a Bíblia. Eu sei o que está no Pai Nosso. O que eu faço? Eu vou lá no Pai Nosso em inglês, em espanhol e leio também. E assim, meu amigo, e pratico todo dia. Por exemplo, minha Bíblia de leitura diária está sendo a King James. Ela está aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, é minha referência. A Bíblia é minha referência. Então, é isso. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo para isso. É só chegar e meter bronca. Compreende? Não tem muita frescura, né? Sim, a Napoleão Mendes você aprende mais língua portuguesa do que latim, para ser sincero. O Latinitas, não conheço esse projeto, João Batista, né? Por ser uma língua original. Não.
todas as línguas são originais, tá? O Pai Nosso foi escrito em grego, tá? Não foi escrito em latim. Então, originalmente, o Pai Nosso foi redigido em grego. Tá? Ele foi traduzido para o latim no 2º ou 3º século. Tá? Só que tem uma coisa, João Batista, é que a gramática de Napoleão Mendes, ele faz você virar bichão, né? Pelo esforço que você vai fazer para entender o que o cabra está dizendo, vai aumentar a sua compreensão. Então, é isso. Beleza? É isso aí, bichão. É isso aí, Pontes. Não tenha medo não e mete bronca. É isso aí. Já leu o Trivium Quadrivium? Não li ainda, cara. Não li. Eu, na verdade, comecei a estudar grego por outro motivo, né? Não que eu seja um... Não, eu não sou um conhecedor do estudo clássico da coisa. Tem muita coisinha que eu preciso do estudo clássico para melhorar, para refinar meus estudos. Estude inglês dormindo. Cara, isso aí eu acho que é conversa fiada, viu? Acho que é conversa fiada. Você já ouviu falar da gramática do professor Carlos Nogueira? Não. Português pensa que seja mais difícil que o inglês. Cara, é que assim, vamos lá. Explicar o português pelo português, ele é complicado. Entendeu? Vamos lá. Estudar o português pelo português é complicado. Mas você estudar o português pelo latim, o português pelo espanhol, o português pelo francês, o português pelo inglês, é mais fácil você compreender o português. Porque fica mais fácil de ver exemplos. Você é mais fácil você compreender com exemplos. Então, por exemplo, tenta explicar o objeto indireto, tenta explicar o que é objeto direto e objeto indireto para um cidadão somente em português. Só que se você está explicando grego e hebraico, grego e latim, mano, é muito mais fácil, porque o grego e o latim tem as declinações, tem a definição gramatical. O aluno ele consegue visualizar o que é um objeto direto e um objeto indireto no grego e no latim com muito mais facilidade do que se ele fosse só com uma explicação em português. Entendeu? Então, não é que o português seja difícil. Explicar o português pelo português é extremamente difícil. Né? Só que quando você explica o português pelo francês, minha esposa ela é fluente no francês. Ela falou que ela aprendeu mais de língua portuguesa estudando francês do que no período de escola dela. Entendeu? Então, seria isso. Né? Então, e era com essa intenção, ô João Batista, que o Olavo falava, estuda o Paulo Mendes, o Napoleão Mendes, que você vai aprender mais o português, porque o foco do Olavão não era nem tanto o latim, mas era o ensino da língua portuguesa. Né? Entendi, Ralph. Entendi. Gramática do Segala? Não conheço a gramática do Segala ainda, o Marcos Oliveira. Vamos dar uma olhada, gramática do Marcos Segala. Caraca, hein, mano, só 200 contos essa gramática, você tá louco, cachoeira. Você é louco, tem uma por R$95 aqui no... Parece uma gramática da hora, velho. Depois eu vou ver se eu consigo adquirir. Deixa eu receber umas moedinhas aí do YouTube. Aí a gente vê. Gramática metódica da língua portuguesa. R$209.
Ah, língua portuguesa, Napoleão Mendes. Isso aí. 200 conto, 130. Ó. 2020, cara, não. Isso aqui eu vou ter que adquirir essa gramática do Segala aqui, para poder ter melhor domínio da gramática. Do domingo Pascoal. Ah, o domingo Pascoal, o professor Pascoal é brabo, rapaz. O cara é um dos maiores linguistas, um dos maiores professores de língua portuguesa da contemporaneidade. Não, é isso aí. Eu só não sabia do nome Segala, mas o professor Pascoal eu conheço, sim. O trabalho dele é absurdo, né? A coisa mais cabulosa do português brasileiro é a palavra você. A gente usa ela no lugar do tu. Nenhuma outra língua fez isso. Mas isso é uma variação, é uma variação nossa, né? É uma variação que ocorreu no Brasil. E, e essa mutanidade, ela é muito comum. Todas as línguas passam por isso, né? As línguas passam por simplificação, as línguas passam por troca de palavras, tudo isso aí é muito comum, tá? É muito comum. Não tem, não acho isso algo, não acho isso algo cabuloso ou fim do mundo, não. É algo comum e é uma especificidade da língua do nosso dialeto, né? Ging fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu rock, subiu, entrei, toquei com o seu rádio, levei, você nem viu, mas é isso, aquilo que você não dizia. Seu filho quer ser preto? Ha! Que ironia. Qual o pôster do Tupac que você tem, que você diz? Sente um nego drama aí, tenta ser feliz, de vergonha eu não morri, tô firmão, é assim, entendeu? Isso aí é comum, e tem regiões do Brasil que usam o tu, né? O tu e o vós. Tenho vontade de aprender também, só com aula, é bem mais difícil, para isso vale para tudo. Cara, eu não sou um cara fluente em inglês, eu só falo para você o seguinte: pratica a leitura. Se você pratica a leitura e compreensão de texto, você pode ser jogado dentro do país sem falar uma palavra que em menos de uma semana você está falando igual um nativo. Por quê? Porque você conhece as palavras, você só não vai ter pronúncia, prática da pronúncia. Então, esse negócio de querer falar inglês fluentemente, isso é só para quem viaja para fora, quem precisa falar com estrangeiro. Nós, brasileiros mortais, réis mortais, se a gente só conseguir ler um texto em inglês ou em qualquer outro idioma e conseguir traduzir com 80% de produção, 80% de precisão, você já está no lucro já, entendeu? Você já está no lucro. Não tem esse negócio de, ai, nossa, eu preciso compreender 100%, que não sei o quê, e por aí vai. Não, o bagulho é tenso. Você leu, traduziu, já era, você já fez o que tinha que fazer. Já fez um grande avanço na sua vida. Tem que ter prática. Eu penso que o português é mais fácil que o inglês. Eu consigo ler algumas coisas em inglês, percebi que o código fonético da língua portuguesa é mais lógica, tanto nos fonemas quanto na gramática. Só não tem lógica que a gente calça a bota e a bota a gente calça, né? Seria isso. A lógica do quadro negro é que ele é verde, né? né? Tudo junto é separado e separado é tudo junto, né? Né? Então, nem tudo é lógica numa língua. Nem tudo é lógica numa língua. A língua ela segue uma estrutura lógica, mas existem coisas que não vão fazer o menor sentido. Seria isso, né? Vamos lá. E o alemão, você acha difícil? Eu acho difícil existir algum alemão, cara. Eu acho difícil existir algum alemão. Já, assim, não é que eu acho, não é que eu ache o alemão difícil. Eu acho estranho ainda existir alemão. Como existe alemão? Por quê?
Para e pensa comigo, cara. Você chega na mina e fala assim, eu te amo. Pá, eu te amo. Você chega na mina e fala assim em espanhol, te amo, bambina. Você chega na mina e fala assim, I love you. Tá tentando. Né? Você chega na mina e fala assim, je t'aime, mademoiselle. Rapaz, esse tá querendo, Agora você chega na mina e fala assim, I live dir. Pô, cara, você chega na mina para dizer que você ama ela e você está ofendendo ela, cara. Como é que alemão se multiplica na face da terra? Então, se eu já acho que é difícil para um alemão se relacionar, imagine quanto mais dizer uma frase complicada, cara. Tá ligado? Eu só quero que você entenda isso, né? O alemão, cara, ele é difícil porque ele tem declinação, ele tem uma fusão e junção de palavras que, pelo amor de Deus, cara, assim, olha, alemão é uma língua que eu passo longe. Eu não gosto de inglês, mas eu estudo inglês, eu dou aula de inglês, eu acho o grego difícil, eu acho o hebraico difícil, mas eu encaro sem medo para estudar. Mas até agora, velho, eu não encontrei coragem nem tempo para estudar alemão, não, cara. Eu tenho um prazer imenso de pegar um livro em francês e ler, cara, sem problema nenhum. Mas alemão, cara, Deus me livre. Eu tenho aqui um dicionário em alemão, tenho Bíblia em alemão, mas você é louco. Pelo amor de Deus. Você é doido. Não. Se você tem uma palavra que tem 280, né, caracteres, né, então seria isso. Quem me indicou essa gramática do Segala foi um professor. Ele disse para mim estudar morfologia. Ele disse que quem quiser aprender o português tem que começar estudando morfologia. Não, mas a gente já estuda morfologia com qualquer coisa, mas metodicamente sim, podemos dizer. O Pedro, estamos junto aí, boa noite. O pessoal fala que os livros alemães são os melhores em questão de conhecimento de verdade. Ué, é só você olhar a produção de conhecimento que a gente tem, vem tudo da Alemanha. Vem tudo da Alemanha. Quando a gente fala em estudo técnico, os alemães são bravos, não tem o que falar. Quando você fala em criação científica, os caras também são bravos. Principalmente na arte da literatura, da filosofia, da sociologia. Entendeu? E o bagulho é bravo, cara. O bagulho é bravo. Francês é difícil. Não, cara, francês é fácil. Francês é igual ao espanhol, cara. Francês é igual ao espanhol, só que muito mais gostoso de ler. Je t'aime, mademoiselle. Je ne parle pas français, mon ami. E bronca, velho. E bronca. Inclusive, eu tô com um livro aqui que eu tenho que terminar de ler. Eu tava até traduzindo ele, cara. Esse aqui, ó. La ruína da civilização antiga, Guglielmo Ferreira. Esse livro aqui fala sobre a ruína da civilização antiga, sobre a Grécia, né? Falando sobre o Império Romano. É um baita livro, cara. Tipo, eu leio ele sem problema, né? Ainda mais que eu tenho minha esposa que sabe fluentemente francês, me ajuda bastante. Mas o francês você não vai ter mais dificuldade do que você ter com o espanhol. Na verdade, é até mais divertido, porque o espanhol, cara, o espanhol ele parece que é parecido com o português, mas o bicho é diferente, né? Não só quente, né? Mas muita coisa que a gente produz cientificamente vem de lá também, né? Aprendi 4 idiomas com facilidade, mas não tive paciência para o alemão. Não vale a pena o esforço. O retorno é muito baixo. As boas obras já foram traduzidas há tempos. É isso aí. Bicho, um dia eu peguei um filme em espanhol para assistir. Meu amigo, Deus me livre, cara. Os caras parecem ter uma batata. É igual inglês e americano, cara. Olha, quem quer aprender inglês não deve ouvir um americano falando, mas nem a pau. Né? Mas nem a pau. Entendeu? O sotaque é horrível. Se escutar um inglês da Inglaterra, um australiano falando, é outra coisa. Mas se eu vi o inglês dos americanos, I'm so happy
On you day I found my friends full of my hair. I'm so ugly, but it's okay, so are you. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Entendeu? É isso. Também tem essa questão da inteligência artificial traduzindo tudo. Não, o espanhol com os caras falando é horrível. Mas para ler o espanhol não é tão ruim assim, não. Tá, eu já não tô sabendo de nada. É, cara, eu vi um texano falando, Cauã. Rapaz, é outro idioma, cara. Não é inglês aquilo que o texano fala. Não é. Não, porque você imagina, né? Sabe? Então, o bagulho é tenso. Entende? Rapaz, até que o papo fluiu hoje, hein, cara? Tem 32 pessoas na live. Caraca, hein, mano? Nós estamos bombando nesse canal aqui, hein? Vamos chegar a 100 mil inscritos fácil, hein? O árabe já é uma língua semítica, o árabe já é. Você tem que aprender um outro vocabulário, você tem que aprender outro tipo de alfabeto, já não tem estrutura, já não tem origem, já não é uma língua de origem indo-europeia. Então, o árabe a gente até perdoa. O árabe, tipo, você falar que o chinês, o japonês, o árabe, o hebraico, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas, mano, você pegar o espanhol, você pegar. Não, aí é tenso mesmo. É que os caras falam enroscado mesmo. É que falam enroscado mesmo. Né? Falo espanhol com Deus, francês com as mulheres e alemão com o meu cavalo. É. Eu amo os inscritos do meu canal, cara. É. Fazer. Não, eu sou cristão, cara. Eu não posso fazer divulgação de jogos, né? Não posso fazer divulgação de jogos. É. Não tenho, cara, eu não tenho interesse em estudar russo. Eu sei que os russos são grandes linguistas. Os russos são grandes linguistas e matemáticos. Não é à toa que você tem boa parte dos campeões de, de xadrez. Você tem muitos campeões de xadrez russos, né? Grandes mestres. Karpov e tal. Você tem uns cabra brabo aí de xadrez aí. Então, assim, o russo... E tem grandes estudos linguísticos em russo, né? Então, assim, dentro dessas duas áreas de conhecimento, vale a pena, né? Tem também a tequila, né, dos russos, a tequila, né, a vodka, né? Então, não tem muito questionamento sobre isso, né? Dizem que as mulheres russas também são aquela beldade, né? Mas, fora isso, eu não sei mais nada sobre Rússia. Eu prefiro manter distância de lugares frios. Né? Língua mais fácil de aprender, na sua opinião? Top 5. Aquelas 5 que você quiser aprender, meu amigo. Não tem dessa. O que é fácil para mim pode não ser fácil para você. É uma questão de habilidade natural. Tem gente que tem facilidade de aprender matemática. Eu tenho até facilidade, mas não tenho vontade nenhuma de aprender. Dizem que física é fácil. Eu passo longe de física. Química, eu só gosto da música do Legião Urbana chamada Química, que é Eu odeio química, 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 química. É isso. Então, assim, tem gente que gosta dessas coisas, eu já não gosto. Tem gente que não gosta de história. Eu acho que esse tipo de pessoa tinha que ser presa, né?
Então, essencialmente é isso. Então, seria aquilo, né? Entende? Eu nem sei quem são os chechênios, mano. O cara vem falar se eu considero o chechênio ruim, mas eu nem sei quem são os chechênios, não sei onde que fica, né? Tem um monte de chechênia lá na Chechênia, então, mano, sei lá, velho, tá ligado? Nem sabia que existia esse país. Você tá perguntando. É. Ah, tá. Começa pelo francês, o concurseiro. Começa pelo francês. Começa pelo francês, vai por mim. Francês e espanhol. Depois de uns 6 meses, aí você vai pro inglês, beleza? Não, eu não odeio você, eu odeio química. Eu odeio química. Não é que eu odeio você, eu odeio a matéria que você usa. Né? É isso. Eu odeio química, eu não odeio químico. Eu odeio a química. Química. Como que um cara que leciona química vem parar no meu canal, velho? Não, aí os alunos te odiarem é uma coisa. Aí o aluno te odiar, tudo bem, mas a matéria não. Não, quando eu era moleque, eu falava na sala de aula que eu queria aprender química para fazer nitroglicerina, cara. Eu queria, tá ligado? Eu queria fazer nitroglicerina. Até hoje eu quero aprender a fazer nitroglicerina, mas nunca professor de química nenhum me ensinou. Por que será, né? Por que será, não? Eu queria que os professores de física me ensinassem a fazer uma bomba nuclear, velho, mas, né? Né? Rússia é tudo bebum, é o país com maior grau de alcoolismo no mundo. Ah, mas também, né? Por que motivo? Né? Meu filho tem 15 anos e hoje estava me falando empolgado sobre o de cálculo 1. Música pro teu filho, peregrino. Mas eu não sou daqui, sou de outro planeta. Gosto de cogumelos. Sou maluco magrelo de cabelo amarelo. Gosto de cogumelos. Seu filho não é desse planeta, cara. Ele deve ter sido trazido numa nave espacial, né? Foi trazido pela garça, aquela garça que traz, né? Pela cegonha, né? Mas não nasceu de nascimento natural, não, cara. Não nasceu de nascimento natural, não. Esquece. Não nasceu, não. Parabéns pelo filho que você teve. Parabéns. Faz exame de DNA, vê se ele não tem DNA kryptoniano, alguma coisa assim. Dá uma olhada lá, bicho. Porque o cara fica empolgado com o livro de cálculo 1, olha. Benza-te Deus, hein, cara. Deus só vai na igreja, vai de joelhos para a igreja, ora bastante, agradece a Deus, porque falar para você, velho. Isso aí acontece uma vez cada 2 milhões de planeta. Isso aí é uma alma, isso é uma alma evoluída. Você não tem um filho, você tem uma alma evoluída, incorporada no país errado. Né? É. TNT, dá para fazer coisa no consumo da química. Ah, tá certo. Sei não, cara. Astronomia eu não tenho a mínima ideia também do que seja. Beleza? Aí nós até que nós batemos um papo da hora, hein? Até que batemos um papo da hora aí. E é isso, minha gente. Né?
Só que é assim, né, parceiro? Você tem que entender que os escopos, a estrutura e o cálculo matemático e a ciência que é para subir para o mar, para o espaço, não é o mesmo que você usa para ir para o fundo do mar. São duas coisas, completamente diferentes. E sim, tem muita coisa no fundo do mar que a gente precisa conhecer, só que é pelo limite científico, entendeu? Entendeu? Então, seria isso. Mas, por exemplo, tem muita coisa. Eu estava vendo o Sérgio Sacani falando sobre isso, falou assim, ó, muita tecnologia desenvolvida para chegar no espaço melhora a nossa vida na Terra, né? Então, querendo ou não, é importantíssimo os estudos de ir para o espaço, dos cálculos matemáticos, por exemplo, o nosso amigo Paz, eu não quero nem sair de casa, quanto mais conhecer um monte de ferro velho enferrujado no fundo do mar, deixa o bagulho lá no fundo, lá em paz. Não, deixa o submarino, deixa o navio lá embaixo, você é louco. A maior idiotice que um ser humano, pode fazer é sair daqui e ir para lá só para ver o Titanic. Isso aí é burrice, né? Eu não acho burrice, por exemplo, um cientista desenvolver um submarino que vá a 6 mil metros de profundidades. Aí eu não acho errado, né? Eu não acho errado o James Wade, o John Statham descer 12 mil metros para achar o megalodonte. Eu não acho isso burrice, né? Sinceramente, eu não acho isso burrice, tá? Mas eu acho burrice o cara, tipo assim, vou pegar um submarino e vou descer lá para navegar perto do Titanic. Você é louco, né? Não, desculpa. Nem a pau. Me perdoe. Não. Nem aqui, nem na China, tá ligado? Eu, particularmente, não tenho coragem de pegar uma estrada para ir para a praia, quanto mais descer lá no fundo. Tá ligado? Eu não tenho coragem de pegar um carro para descer para a praia na época de temporada, entendeu? Então é isso. Fala, professor, toca algum instrumento musical? Cara, eu sei 3 notas de violão, cara. 3 notas de violão. Sei tocar Polly do Nirvana, Que País é Este? E Sweet Dreams na versão do Marilyn Manson. Sweet dream, I made up these, who am I, one is hungry, and drive on road when 7 everybody's looking at something. É o que eu sei tocar no violão, né? É o que eu sei tocar no violão, tá? Mas eu aprendi a tocar violão com 16 anos de idade por causa da molecada da minha cidade, né? A gente, quando era moleque, não tinha muito o que fazer, era brigar na rua, tocar violão e beber vinho na madrugada, né? Discutir sobre política, era isso que a gente fazia quando era adolescente, né? Hoje já não é mais assim. Seria isso, tá? Beleza? Mas eu aprendi a tocar assim, mais com os parceiros, mas falar que eu sei tocar é mentira, eu só sei tocar 2, 3 notas, se eu ver uma partitura, se eu ver o cara tocando um solo na internet, eu consigo aprender, tá ligado? Mas eu já faz mais de 12 anos que eu não tenho paciência para pegar no violão para tocar umas notas, entendeu? Eu tinha 2 violões, inclusive um eu dei para um vizinho aqui, e o outro tá aqui que era do meu irmão, né? Ah, claro que a Terra é plana, velho. A Terra é plana. Só que o planeta que você vive é um globo. É um globo, tá? É um globo. Você pode olhar e dizer assim, não, a Terra é plana. Ok, mas 1/3 do planeta Terra é terra. E os outros 2/3 faz a curvatura. Então, sim, a Terra é plana, mas o planeta é redondo. O alma, tá? O alma. E se você quiser encher o saco de alguém, vai encher o saco de outra pessoa, porque eu tenho muito mais que discutir aqui do que ficar discutindo terra plana, tá? Tá? E se você acha que isso é uma verdade incontestável, vá pra puta que o pariu, tá certo?
Fechou? Carinhosamente, assinado por mim, Adolfo Clair. Tá? E ó, da próxima vez que você voltar aqui, só volte quando você tiver ido lá. Beleza? Fechou? Vamos lá. O senhor enfrentou desafios por ser cristão e estudar história, mas nem a pau, velho. Nem. Não. O único problema que eu tive é com o professor comunista. Não, professor comunista, Deus me livre, cara. Olha, ver professor comunista falar de Bíblia, falar do Jesus histórico, olha, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Cara, já voltou do lugar que eu te mandei? Não? Então vá para lá e depois você volta aqui. Fechou? Cara, eu sou professor de humanas. Não, o cidadão, ele chega num canal que a gente está falando de língua latina, estudo de línguas, de estudo. Aí o cara me mete uma terra plana no meio. Esse cara é o quê? É um imbecil, cara. Eu tenho amigos terraplanistas que são super educados. Chega, troca ideia, o cara vê o assunto, troca ideia. Não, o cara me mete, me prega. Maluco, eu não sou cientista. Eu não sou cientista no nível físico, no nível químico, no nível, né, geológico. Eu não discuto cálculo matemático. Eu não, cara. Eu sou um cara que se a gente chegar aqui, se a gente chegar aqui, a gente vai discutir de história. Me perguntaram aí, professor, qual que é o melhor livro de história que você pode indicar? Pô, eu cheguei, indiquei uma coleção de livros, falei sobre Vulgata Latina. Essa é minha área, parceiro. Não é discutir terra plana. Você vai discutir terra plana com quem gosta de discutir, com quem quer discutir. Eu não, cara. Então, vá para lá. E quando você tiver ido lá, você volta para cá e a gente conversa. Tá? Beleza? É simplesmente assim, tá? E pronto, tá? Mas eu já estive na borda da Terra, cara. E eu já mijei no infinito. Sério. Sério, eu já fiz isso. Entendeu? Ah, não, o Davizão não aparece sempre não, o Hulk. Ele não aparece sempre não. Quando tiver... Ai, meu Deus, eu não vou perder meu tempo. Não, vamos matar o assunto aí. Né? Não, mano, não é que a NASA diz. Olha pro céu. Vamos lá, gente. Olhem pro céu. Durante o dia, eu olho pro céu, eu vejo o sol. Que jeito que é o sol? Quadrado. Aí, quando eu olho durante o dia lá, tem uma parte do dia que aparece a lua. A lua é que jeito? Hã? Que jeito é a lua? Hã? Que jeito é a lua? A lua é triangular. Aí, eu olho para a estrela da manhã, que é o planeta Vênus, que é a primeira, que é o primeiro planeta que a gente olha, que é chamado estrela da manhã. É o primeiro planeta, é o planeta que a gente consegue ver a olho nu, né? É chamado Estrela da Manhã, a primeira letra que a gente olha a olho nu. Que formato que ele tem? Retangular. Tá. Se eu olho para o Sol, o desgramado é redondo. Se eu olho para a Lua é redonda. Se eu olho para o planeta Vênus, é redondo. A olho nu. Aí existe um conceito chamado gravidade. O que é gravidade? Você tem um corpo, todo corpo exerce uma força. Que força é essa? Gravidade. Então, por exemplo, a Terra tem uma força chamada gravidade que joga tudo para o centro dela. Se nós temos uma força que chupa tudo para o centro, qual é a melhor forma? Qual que é a melhor forma geométrica para esse objeto, para esse conjunto de massa? Sempre vai ser algo muito parecido com algo redondo. Pode não ser redondo 100%, né? Pode não ser 100%, mas vai ter a forma redonda. Então, eu olho para a Lua tem gravidade, ela é redonda. Eu olho para o Sol é redondo, tem gravidade. O planeta Vênus tem gravidade, ele é redondo. A Terra tem gravidade e ela vai ser plana. Parabéns. Não. Parabéns.
Estão entendendo? Então é isso. Ponto. A gente olha por lógica empírica. Ponto. E eu tô um pouco me lixando se isso prova para a Terra redonda. Eu tô um pouco me lixando. É porque isso aqui é outro canal, Malamém. Entendeu? É, ponto. Olha a minha cara de preocupado. É como eu falei, eu não sou físico, eu não sou matemático, eu não sou geólogo, eu sou um professor de história. E eu posso provar que historicamente quem defende a Terra plana é um imbecil completo. Bom, historicamente é comprovado. Pronto. Ué, primeiro porque o cara chegou extremamente educado, me prove que a Terra é plana. E eu tenho que provar alguma coisa para alguém se não é minha área de atuação? Não, tá no lugar errado, conversando com a pessoa errada, no momento errado, no assunto errado. Ponto. É isso aí. Au! R$ 156. E se eu falar para vocês que eu paguei 55 na minha? É claro que vai fazer mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos? Uns 8 anos. É. O que essas pessoas precisam aprender. Ah, não! Esquenta a cabeça, não, João Vitor. Esquenta a cabeça, não. A gente usa a ferramenta que tem. Se você tem conhecimento, já era. Mas a gente não pode dar muita corda para terraplanista, não, cara, porque esses imbecis são, são igual praga. Se você deixa, eles invadem e dominam tudo, tá ligado? Aí você já tem que meter um veneno para espantar esses espíritos de porco, tá ligado? Já tem que chegar e já cortar o mal pela raiz, arrancar a batata e jogar fora, entendeu? É isso. Não, e ainda acha que um professor de humanas tem que saber cálculo matemático. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Se eu quisesse saber cálculo matemático, discutir essas coisas, eu virava professor de ciências, né? Eu não sou professor de ciências. Eu amava ciências, eu amava assistir o Mundo de Bikman. Quem aqui já assistiu o Mundo de Bikman, hein? Hã? Levanta a mão aí, quem já assistiu o Mundo de Bikman. Ah, porra, era da hora, cara. O Mundo de Bikman, Rupert. Ah, era fã do Power Rangers. Zordon, é louco demais. Mas deixei isso há muito tempo. Prefiro mais guerra de gladiador, meter bala e pronto. Não, mas é, cara, e não é só isso não, inclusive na religião também. Quantas vezes já vi negas falando asneira e a gente. Cara, eu comecei a assistir, mas não consegui assistir toda, não, cara. Não consegui, não. Não consegui, cara. Não consegui. Né? O Ben-Hur é da hora. Ô, Malame, já assisti muito, né? Naruto, Dragon Ball. Já assisti muito. Hoje só acompanho pelos shorts, alguma coisa assim, né? Não muito. Não tenho muito mais tempo para ficar assistindo o desenho, tá ligado? Ah, cara, acho que a treta mais épica da história que a gente pode colocar, cara, foi Júlio César contra Pompeu, né, mano? O, entendeu? O, o Júlio César ali contra Pompeu é um cara que Júlio César, ele é o tipo de homem, é o tipo de exemplo de homem que a gente precisa ser, porque ele foi um homem moldado na dificuldade, inteligente o suficiente para aproveitar a sorte e, e sortudo demais para deixar sua história registrada, tá ligado? Eu falo que o cara, assim, você vê as histórias dele na guerra contra os gauleses e na guerra contra os gauleses e na guerra contra o Pompeu, meu amigo, falar para você.
Seria essa, o Júlio César contra Pompeu, tá ligado? O que tem de legal aí hoje em dia do que dá pra assistir um dia o One Punch Man. Ah, mas o One Punch Man é da hora, cara. O Saitama, o roteiro ele é simples, mas o mundo do Saitama é complicado, né? Ele é bem complexo, ele é bem grande. Cara, dá pra fazer muita coisa. E é bem legal ver o desenvolvimento dos personagens, né? Porque o Saitama derrota qualquer inimigo com soco, mas a questão é até ele chegar para derrotar os inimigos com soco é que leva toda uma história. Então, o, o Yusuke, o Yusuke que escreve o One Punch Man, cara, o cara é bom, cara. O cara é bom demais, cara. Porque você tem que ter um negócio assim para desenvolver essas histórias, esse pano de fundo em volta dele. É igual o Super-Homem. O Super-Homem, ele é tudo, mano. Ele é tudo. Para você inventar uma história, para dar 2 horas de filme, para dar mangá pro Super-Homem, cara, o cara também tem que inventar muita coisa. Muita coisa. Inclusive, a Kryptonita ela foi inventada depois, porque antes não tinha a Kryptonita. Então, imagina você inventar uma história em que o Lex Luthor desce o cacete no Super-Homem que não tem Kryptonita. Né? Como é que o Batman ia descer o cacete no Super-Homem sem Kryptonita? Então, personagens super poderosos e que são, né? Você tem que inventar muita coisa. Tem que inventar muita coisa, tem que ter um roteiro muito bom, né? É isso. E isso faz do One Punch Man uma história bem legal. Nero foi o imperador mais psicopata? Não, cara. Teve um imperador chamado Heliogábalo. Heliogábalo foi o imperador mais inútil do Império Romano. Se a gente pode dizer que um era psicopata, era ele. E você fala, por quê? Porque ele escolhia os seus funcionários não pela capacidade intelectual, mas pelo tamanho do instrumento que eles tinham. Né? Era um moleque afeminado que se tornou imperador e bicho, foi tão ruim que não durou meses. Não durou meses, os caras mandaram matéria de tão inútil que ele era. Exatamente, Raul. Tô falando, você pesquisa sobre Heliogábalo para você ver, foi o imperador mais inútil que já teve. Entendeu? Foi o imperador que não. Né? É complicado. É porque, assim, quando a gente fala de imperadores romanos, por causa do Júlio César e depois de Otaviano, uh, então, mas é o que eu ia comentar. O problema dos imperadores romanos é que, por exemplo, numa monarquia comum, o trono passa de pai para filho. Se o pai é ruim, mata o pai, o filho toma o lugar. Se o filho é ruim, mata o filho do filho toma o lugar. Se não tiver filho, o parente mais próximo, né, da linhagem. Então é fácil você definir. Só que os romanos, por questões republicanas, eles tiveram dificuldade, os imperadores tiveram dificuldade de passar o trono para os seus sanguíneos. E aí o que acontece? Quem tinha postura e posição melhor que acabava se tornando imperador romano. Então o que acontece? Vamos lá. No caso, você tem lá o imperador, ele morre, quem fica no comando não é o filho dele, mas sim o general melhor dele. Só que esse general, ele tinha que pôr o poder dele em prática. E o que ele fazia? Ele praticamente fazia uma limpeza. Tinha que fazer uma limpeza em volta dele ali, perseguir gente do Senado, para ele se manter no poder. E isso Nero fez, Caracalla fez, Trajano teve que fazer, entendeu? Então, o contexto do Império Romano foi muito, muito, muito sanguinolento, cara. Era muito sanguinolento, entendeu? Exatamente. Os romanos, no começo, a cidade de Roma possivelmente teve reis, possivelmente. Mas o seu espírito republicano ele se desenvolveu de maneira muito rápida, né? E a República Romana ela se desenvolveu de maneira muito rápida. Só que ela foi sendo engolida
pelo governo do triunvirato, né, do Júlio César, Pompeu, e depois ela foi totalmente eliminado o espírito republicano com Otaviano Augusto, né? Exatamente, o Raul. É. Sim, sim. Então, cara, tanto que ele não é um nome nem muito mencionado na história, né? É, o Heliogábalo nem muito mencionado, porque cara, tipo, o cara não fez porcaria nenhuma para o Império Romano. Quando você fala, por exemplo, do Nero, o Nero ele reconstruiu Roma, né? Ele reestruturou o centro de Roma ali. Você pega Trajano, ele reorganizou o exército. Você pega Marco Antônio, foi bichão, né? Então você vai pegando os pessoais aí, os imperadores romanos, cada um teve uma coisa boa, mas chega no Heliogábalo não tem porcaria nenhuma para falar dele, né? Mas, cara, nos tempos de Império Romano, era comum um velho rico ter um garoto jovem afeminado do lado dele. Porque isso era uma prática até dos próprios gregos já, né? Os próprios gregos tinham essa prática. Então, um dos erros foi a criação da Guarda Pretoriana. Por quê? A Guarda Pretoriana passou a ser um conjunto de legiões que ficava dentro de Roma. E aí eles passaram a escolher os imperadores que eles queriam. Então, quem pagasse mais para a Guarda Pretoriana já era. E quem não conseguisse manter, a própria guarda matava. Os caras eram ruins. Os caras eram ruins. Vou falar para você. Agiotas do poder, né? As agiotas do poder. Mas, minha gente, a gente já interagiu bastante hoje na live de hoje. Sim, rapaz, a homossexualidade entre os gregos e os romanos ela era muito comum. Inclusive, quem desvirtuou os romanos foram os gregos. Foram os gregos que vieram com essa viadagem toda. Os romanos, por influência cultural helenística, absorveram isso para eles, né? O negócio era isso aí. Então, eu teria que fazer um estudo sobre os tebanos, mas Tebas é uma das principais cidades do Egito, né? Os egípcios eu já não sei como é que funcionava a questão relacional deles, porque não há muita menção disso, né? Não há muita menção disso. Mas talvez por algum contato com os gregos, né? A mulher só captou Júlio César e captou Marco Antônio para ela, né? Foi a última grande imperatriz foi a última grande imperatriz do Egito, né? Então, sim, ela não era egípcia, tá? Ela era de família ptolomaica, então ela era grega, mas ela era nascida no Egito. Pelo seu traço de beleza, ela conseguiu, através da sua beleza, apoio de Júlio César, se manteve no poder, depois Marco Antônio, e sim, né? Então ela foi uma mulher que governou com as partes de baixo. Ela literalmente usou sua influência dessa forma. Mandou matar o irmão e conseguiu manter. Depois disso, o Egito passou a ser uma jurisdição de Roma. Apenas.
Mais nada. Entendeu? Não tem não, né? Acho que foi em outra parte, mas tudo bem. Mas é desse jeito. Mas é que o Júlio César já era um homem vivido. Já era um homem. Vamos pegar o Júlio César. O cara já tinha conquistado o mundo, já tinha vivido. Vê a novinha, 23 anos de idade, no auge da beleza, você é louco. Quem não cai? Entendeu? E depois, e esse é um dos motivos que ele foi assassinado no Senado. Esse é um dos motivos. Depois, a mulher viu o Marco Antônio. Ela também, pouca coisa mais velha. Fala, o quê? Quem perdoa é Deus, quem dispensa é exército e quem evita buraco é prefeitura. Marco Antônio pensou assim. Cara, o Brutus foi um dos perdoados do Júlio César, né? Se o Júlio César fosse um cara sangue nos olhos, o Brutus ele teria sido condenado, né? Mas o Júlio César, por Brutus ser um parente próximo de alguém dele, alguma coisa assim, ele perdoou. E aí, quando dizem que Júlio César ele se virou e viu o Brutus, aí ele olhou e falou assim, até tu, Brutus. Né? Tipo, isso aí. Cara, sim, muito pouco. Para a época que nós vivemos, para época, sim, né? Cleópatra e Júlio César? Não, cara, não, se eu já assisti, eu não me lembro, cara. Análise real. Adolfo, tenho muita ansiedade, isso prejudica meus estudos. Tem alguma dica? Comecei a te acompanhar no YouTube e recomendo. Então tá, vamos lá. Pega a porcaria de uma folha de papel, caneta, e você vai anotar o que eu disse. Na hora que você tiver com isso, eu começo a dar as dicas, beleza? Já assisti o episódio de Chapolin, tal. A Idade Média foi ruim? Ou isso tem um viés? Eu não queria viver naquela época, né, velho? Tipo assim como eu também não queria ter vivido há 100 anos atrás, né? Eu amo a modernidade, eu amo viver no contexto que nós vivemos, com internet, com carro, né? Com as coisas mais baratas. A gente não consegue ter uma casa, por exemplo, mas, né? Exatamente. A gente tem um negócio chamado antibiótico. Por exemplo, eu tô com um monte de catarro no peito, eu tô tomando um negócio chamado Fluimucil. Se eu não tivesse isso, velho, eu tava tendo febre até agora. Então, tipo assim, sei lá, né? Se fosse 100 anos atrás, eu já teria morrido, com certeza, né? Fazer cirurgia com anestesia, o sal, né? Então, sei lá, né? Não, o cara me pede conselho, eu peço pro cara pegar folha de um papel, uma caneta e o cara fala que vai anotar no bloco de notas. Você é um gênio, hein, cara? Não, brincadeira, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem. Qual que é o nome do troço que você tem? Ansiedade. Primeira coisa, evite açúcar. Evite açúcar, tá? Isso inclui refrigerantes, cafés, energéticos, qualquer coisa que contenha açúcar, tá? Gosta de comer um docinho, alguma coisa? Coma rapadura do Ceará. Rapadura do Ceará. Eu não tô brincando, tá? E não é muito, tá? Você vai comer uma rapadura, um tequinho de rapadura, sei lá, uma vez no dia, uma vez cada 3 dias. Tá entendendo? Beleza? Segunda coisa que você vai fazer, beber água. Você vai beber água. Terceira coisa que você vai fazer, você vai evitar a cafeína. Quarta coisa que você vai fazer, você vai ter horário para dormir, horário para acordar. Você vai acordar, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, não sei que hora que você vai acordar, mas você vai pôr um horário para você acordar. Eu acordo 5h30, entendeu? É isso. Eu acordo 5h30. Minha realidade exige que eu acorde 5h30. Você vai acordar 5 horas, 4 horas da manhã,
Beleza? É isso que você vai fazer, tá? Ah, eu tenho crise de ansiedade. Tá, vamos lá. Na hora que você for estudar, meu irmão, você vai sentar e você vai ler. Na hora que você perceber que você está tendo crise de ansiedade, você vai fazer 50 flexão. Eu te garanto que depois da 20ª flexão, passou sua crise de ansiedade. Eu duvido que você, depois da 10ª ou 20ª flexão, você ainda continue tendo crise de ansiedade. Se puder fazer umas barras fixas, também ajuda bastante. Tá? O 6º conselho eu vou dar o que o Hulk falou ali. Vá capinar um lote. Eu nunca vi alguém captando um lote debaixo do sol tendo crise de ansiedade. Eu vi gente tendo crise de ansiedade na escola ou no psicólogo. Mas com certeza você é pobre igual eu, então você não tem muito. Você pode cavar um buraco, pode pegar uma valeta para fazer, pode, né, bater um concreto. Ah, meu amigo, passa rapidinho, cara. Juro. Passa rapidinho a crise de ansiedade. É isso aí. Mas quando tiver crise de ansiedade, faz umas flexão. Ah, meu irmão, é tiro e queda. Tiro e queda. Estudos falam que os camponeses trabalhavam menos que a gente por causa da época de inverno. Tinha uma lei também que o dono das terras, quando você ia se casar, ele tinha a primeira noite com a sua esposa, né? Tipo, tinha essas coisas também, né? Fora que você pegasse uma gripe, você tava morto, né? Tinha peste bubônica, um monte de coisa, varíola. Exatamente, quebrar o braço na Idade Média, você já era inválido. E fora que você não vivia mais do que 30 anos, né? Então, quer dizer, eu hoje já seria um tiozão de terceira idade já, né? Eu já teria passado minha meta de vida, eu já estaria, tipo, aposentado. Não aprenderia a ler, não aprenderia a escrever. Então, o nego falar que Idade Média era uma beleza, tem que mandar esses caras pro quinto dos infernos, né? Ah, outra coisa é parar de assistir notícias, principalmente negativas, que são as principais. Ah, cara, eu nem tenho tempo para isso. O cara que pega para estudar de fato, ele nem tem tempo para isso. Então, eu nem coloco isso como prioridade aí, o Hulk. Eu nem coloco porque quem quer crescer, cara, não fica vendo o fim do mundo, né? Não nem fica vendo o fim do mundo, porque senão, meu amigo, é só lamentação, né? Então é isso. Eu prefiro viver o hoje. Eu digo hoje é melhor do que antigamente. Ah, não, tranquilo. Mas só cai desocupado nisso, né, velho? Só quem é desocupado é que cai nisso. E eu, há muitos anos, já percebi que televisão fazia mal para a inteligência, né? Diminuir o tempo em telas. Depende. Se você está aprendendo coisa importante nas telas, já era. Né? Pegando um filme bom, talvez ouvindo alguma pessoa inteligente falar alguma coisa, né? Então, isso aí, pô, ajuda bastante. Mas nada substitui a boa leitura de um bom livro, né? Aprender algo novo no papel, copiar e seguir em frente. É isso. Né? O problema das pessoas é que elas não estão sabendo fazer o uso da internet, não estão sabendo fazer o uso da informação que elas têm. Elas têm mais informação do que a Biblioteca de Alexandria inteira, mas, né, não sabem fazer uso disso. Né? Então, é complicado. Mas, cara, 22 pessoas, meia-noite, sábado para domingo. Mas a massa sempre foi burra, né, cara? É como já dizia o Racionais, a multidão é um monstro sem rosto e coração. A massa não tem vontade. Olavo falava isso, né? Agora a questão é quem controla as massas. É aí que tá. Não, mas as pessoas que usam a internet de maneira ruim seriam burras de qualquer forma.
seriam burras de qualquer forma. Não tem conversa. Porque as massas sempre existiram e as massas sempre serão burras, né? Cara. Por exemplo, eu quase não mexo no Instagram. Eu não mexo no Instagram, quase. Facebook hoje é coisa de velho, né? Então, essas duas coisas eu mantenho distância. Eu entro no YouTube para ver lá, sei lá, algum vídeo de cara levantando peso. Eu acho isso da hora, tá ligado? Eu acho isso legal. Eu gosto de ver vídeo de carro, os caras mexendo num Mavecão, num Opala, num Dodge Charger, nesses carros, assim. Eu acho essas coisas legais, assim. Mas também, tipo, eu vejo um vídeo por dia. Que tem mal o que fazer, né? Entendeu? Ponto. Então, a gente tem que usar a internet para se divertir, sim. Assistir um filme tosco. Às vezes eu falo pra Maria, vamos assistir uma cagada de Jocoi, põe aí. E por aí vai. Mas a grande maioria das pessoas não tem maturidade para isso, velho. Não tem maturidade para isso. E eu vou fazer o quê? Não sou eu que vou falar para elas o que elas têm que assistir, né? A pessoa tem que saber, opa, agora é hora de parar porque eu preciso evoluir. Não, não. Né? Mas, minha gente, eu já tô cansado, já tá começando a ficar frio. Muito obrigado pela participação de vocês na live. Peço perdão pelo inconveniente aí, cara. É que, é que assim, cara, eu particularmente não tenho paciência com terraplanista, tá? Não tenho paciência. E é tolerância zero com terraplanista. Porque tem que ser um idiota para querer discutir terra plana com um professor de humanas. Não, tem que ser um besta quadrada. Tem que ser uma besta quadrada. Então, pessoas assim, o conhecimento chegar dentro da cabeça delas é algo que não vai acontecer. Então, simplesmente a gente bloqueia, ignora, manda para aquele lugar e espera ela voltar, né? E segue em frente trabalhando com pessoas que queiram conhecimento. Simples assim. Tamo junto e fui. Um abraço. E aí, não se esqueça de deixar os comentários nos próximos vídeos. Fui.